Após uma sequência de dias marcados por informações negativas no Corinthians, o Timão deu, na manhã desta sexta-feira, um passo importante por maior estabilidade em seu departamento de futebol. O clube paulista quitou parte da dívida com o atacante Memphis Depay em direitos de imagem, cerca de 1,4 milhão de reais, que o deixaria afastado potencialmente, de acordo com notificação assinada por ele próprio enviada ao departamento jurídico do Corinthians. Em nota, o holandês afirmou que não se reapresentaria caso esse valor referente aos direitos de imagem não fosse quitado pelo Corinthians, que ainda tem cerca de 4 milhões e 600 mil reais a pagar ao camisa 10, como referência ao título do Campeonato Paulista em 2025. Trata-se de um dos bônus por produtividade de Memphis Depay no Corinthians. O contrato dele com o Timão segue até julho de 2026 e o Corinthians publicamente já admite que tem a intenção de renovar com o atacante holandês. Seguinte, o Corinthians é investigado por crimes tributários, né? Vulgo sonegação de impostos, né? Opa, aí chegou na área do De Paula, hein? Agora, De Paula. Pedido pelo Ministério Público, né? Denunciado pelo Ministério Público. Débitos referentes a 2023 que não foram pagos. Né? Tem 24 também. Desde 2023, né? 2023 e 2024. Teria pego uma parte gestão do Ilho, outra parte do Augusto. Gestão Gugu. Bom, prende os dois. Tomara. Pensou? Que beleza. Cara, mas ainda é uma investigação. Possível sonegação. Sim. Assim, não recolher tributo, clube de futebol, algumas empresas aí agem com a maior naturalidade possível. Porque no Brasil, o grande devedor, ele acaba se dando bem. Porque o grande devedor, com grandes cifras aí que ele tem que pagar, o governo faz acordo, tira pela metade o valor, parcela em não sei quantos anos. O clube de futebol não foge disso. Tem um monte aí. O Corinthians tá devendo uma grana em tributo aí, sei lá quanto que é, mais de quase 1 bilhão. Tal. Então é mais um. O que vão tentar fazer, pelo que o Mota me falou, o Ministério Público, é tentar responsabilizar pessoas físicas, né? E aí o bicho pega. Responsabilizar pessoas físicas, o bicho pega. Aí fica interessante o negócio. Tá bom. Aí o negócio fica interessante se você conseguir responsabilizar nomes, né? A pessoa física. Aí fica legal. Vamos ver a investigação como vai ser, né, mano? A investigação é em cima de 2 artigos. É muito extenso. Sim. Aqui, né? Mas em um dos artigos a pena é reclusão de 2 a 5 anos e multa. E o outro artigo é detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Detenção não é nada, né? Não vai pegar. Não. Detenção é... Cara, mas já pensou os dois juntos na mesma cela, velho, se pudesse, mano? Nossa, ia ser demais, ia ser um Big Brother, mano. Mas aí... Mas não vão ser presos, mano. Mas, ô De Paula, até a última informação aí, já que a gente tá no Brasil, e o Brasil é errado desde 1500... Porque, cara, na boa, esse negócio aí é o que a gente tava conversando aí, eu falei ontem, o De Paula também falou agora no grupo aí. Se a gente deve realmente nas nossas empresas, cara, é uma caça às bruxas, o governo vem, te mete uma multa astronômica, manda teu nome pra dívida ativa, é um inferno. Agora, clube de futebol, essa balbúrdia, e nada acontece. Dirigente faz o que faz com o clube aí e não acontece nada. Conselheiro que tá ali dentro, bate palminha pra dirigente que só faz merda na administração também, aprovando contas. E aí, velho, vida que segue, isso é Brasil. E até pra finalizar, assombrar o Coringão aí, a respeito da antecipação de luvas do contrato que o Corinthians vai assinar com a Nike, o Corinthians ele vai ter essa parcela aí diluída em 3 vezes. Porque as pessoas estavam achando que o Corinthians ia receber 100 milhões à vista, não é. O Corinthians em agosto, agora ele recebe 50, no começo do ano que vem ele recebe 25 e no meio do ano que vem ele recebe mais os outros 25. Então, totalizando aí esses 100 milhões aí que a Nike vai dar como luvas, antecipação de contrato aí pelo novo período de contrato entre ambos, o Corinthians vai ter essas luvas aí diluídas em 3 vezes. A primeira entra em agosto, aí a metade do valor, 50 milhões. Isso aí vai ser usado, De Paula, na sua opinião, para pagar a dívida ou para tentar contratar alguém? Não, para pagar a dívida eu duvido. Os caras não usam dinheiro que entra para pagar a dívida. É para contratação. Eles contratam. Eles vão querer contratar. Vocês falaram ontem, provavelmente, do TT? Vocês falaram do atacante TT aqui? Não. Corinthians estaria de olho no TT. TT Furacão. TT que foi revelado pelo Grêmio. Sim. Mas sequer fez um jogo no profissional do Grêmio.
Ele já pegou e já foi negociado. Ele era foi lá do pro mesmo Shakhtar. empresário do Ferreirinha. Foi lá pro Shakhtar, aí ficou um tempo lá, foi até bem no Shakhtar, aí depois aconteceu a guerra e tal. Ele foi negociado, ele teve uma passagem pelo Leicester City, não foi bem. Aí passou por outro clube que agora eu não me lembro. E agora tá no Panathinaikos. Lá ele tá indo muito bem no Panathinaikos. Foi eleito o jogador do ano, sei lá o quê. Tal. E o Corinthians teria interesse no TT, atacante do Panathinaikos. Eu não o conheço. Sou bem honesto, Sombra. Não o conheço. Eu não sou aquele cara que vem aqui e fala, eu conheço. Nossa, ele joga com a perna esquerda, com a perna direita. Tem mais gente ele cruza. interessada, porque a dona Jamile mandou aqui. Até os 12 anos, o Domênico sempre pedia TT. O Mota pede até hoje. Só que nesse caso, Sombra, vai ser TT de galinha. Mano, você já ouviu falar do TT? Nunca. Mas pra variar, é mais um que vem pro Corinthians aí pra mamar na teta e daqui a pouco aí isso aí ganhando 2, 3, 5 milhões. Boa. Tá confirmado. No dia 5 de julho, esse jogo, os ingressos estão à venda. Corinthians Legends, Boca Legends, e vai ser muito bacana aí rememorar no dia 5 de julho, um dia depois da nossa data da independência, né, do 4 de julho, e o Levezinho também está confirmado, estará nesse jogo. Eu vou participar da transmissão da N Sports, inclusive. Tá aí, ó, o homem aí, ó. Aquela camisa de 2011, hein? Essa é 11 ou 12, hein? Acho que 11, né? Neoquímica, João Tex, tal, acho que é 11 ou 12. Tá? Então fica de olho aí, vários sendo confirmados. O Liedson é mais um. A gente fez uma enquete, a gente tinha feito aqui ontem também, sobre aquela possibilidade da Fatal Model fazer um aporte, negociar com o marketing do Corinthians, entregas comerciais compatíveis aí a 6 milhões e meio, tal, que o Corinthians poderia quitar aí aquela pendência por maneira completa com o Memphis Depay. O diretor, inclusive, participou de entrevista com a gente fez um recorte, está no nosso Instagram e tudo mais também, ele explicando qual era o modelo, por que eles querem fazer parte com o Corinthians, eles que já patrocinam Vitória, Paraná Clube, vários clubes do Nordeste, CRB, se eu não me engano, enfim, vários times do Nordeste também. Aí, a nossa enquete que a gente fez, eu te mandei aí, Greg, põe na tela aí também, é um dos links, tá? O Corinthians deveria aceitar o aporte da Fatal Model? Sim, precisa de ajuda, deu 85%, isso no site, tá? No meutimão.com.br. Não precisa buscar outros meios, 15%. Então, a imensa maioria aí que votou no nosso site, ontem também deu uma margem nesse sentido aqui a favor também, tá aí, ó. O Greg colocou aí na tela para vocês sobre esse tema aí também, tá? Então, 85-15 no nosso site, beleza? E o diretor, quem quiser ver o Reels, ele falando tal, tá lá no nosso Instagram também, tá? O primeiro link que eu te mandei, Greg, acerto parcial, Corinthians quita parte da dívida com Memphis Depay, o clube deu um jeito, arrumou 1.400.000, que era referente a direito de imagem, alguma coisa de bônus ali e tal, que devia, quitou essa pendência. Ainda resta a pendência do prêmio do Campeonato Paulista, que no caso do Memphis, 4.700, dos demais jogadores também está faltando ainda, e funcionários, essa pendência do prêmio do Campeonato Paulista, o que é um absurdo, né? Obviamente, o Coringão ganhou dia 27 de março, né? Foi? Deixa eu pegar aqui. E eu considero realmente, obviamente, um absurdo essa situação dia 27 de março, né? Histórico dia 27 de março, Corinthians 0, Palmeiras 0, Corinthians evitando o tetra aí do maior rival dentro de casa, naquela loucura que foi a Neoquímica Arena. Nós estamos aí 27 de junho. Aliás, 27 com 27, em exatos 3 meses que o Corinthians ainda não pagou a premiação dos jogadores pelo título, mas
ao menos garantiu aí essa outra parte para o Memphis. A expectativa é que amanhã, claro, ele compareça normalmente, inicie os treinos e o Corinthians possa desenrolar esse lance da premiação. A gente já discutiu muito, eu já ouvi muito vocês, teve gente que achou que não precisava fazer, lembrando, né? Ele em nenhum momento cobrou o Corinthians ainda publicamente, hein? Vamos ser justos. Teve gente que me mandou assim, Vessone, pô, mas ele vai cobrar publicamente? Não, amigão, ele não cobrou publicamente. Ele nunca falou nem postou nada. O Corinthians recebeu uma notificação extrajudicial, advogado para advogado, e aí a história vazou. Mas o Memphis nunca reclamou. Então, a gente tem que ser justo nas coisas. Não houve reclamação pública por parte dele. Houve uma notificação dos advogados dele aos advogados do Corinthians. Isso bate lá no clube, tem escritórios envolvidos, enfim. Normalmente esse tipo de coisa vaza, é muito difícil não vazar, porque tem muita gente sempre que passa uma notificação dessa, né, na mão de muita gente, tanto quem manda quanto quem recebe também. Mas que bom que a atual diretoria correu atrás, deu um jeito de arrumar esse 1.400.000 e pôde colocar, então, essa parte aí do Memphis, o salário estava em dia também, né? Só que agora resta ainda a premiação do Paulista. Amanhã a gente espera que todo mundo se reapresente, claro, e ele também esteja lá. Eu imagino que o Osmar, junto com o Fabinho, vai ter uma conversa com os jogadores. Eu imagino que a correria da diretoria e do Fabinho durante esse período sem os caras no CT era exatamente para tentar encontrar mecanismos e possibilidades de pagamento, mas com data, né? E uma data para ser cumprida. O jogador de futebol, cara, se você chegar na cara dele e falar assim, eu não tenho dinheiro nos próximos 20 dias, ele vai ficar pé da vida, mas ele vai falar, esse cara falou na minha cara. Se você falar, daqui 10 dias eu te pago, chegar no 10º dia você não pagar, você tá mortinho com farofa aí com esse jogador. Porque os caras começam a te ver de maneira ruim. Então, os caras preferem uma verdade dura, assim, do que uma doce mentira, né? Como diria o ditado. Então, o que eu imagino é que o Osmar e o Fabinho fizeram alguma correria, alguma coisa para montar uma estratégia de pendências que possam ter com o elenco em relação a alguma coisa de imagem ou alguma coisa, sobretudo a da premiação, que isso já é sabido por todos, desde que o meu timão noticiou que a premiação estava atrasada e tudo mais, trazer a partir de amanhã, não sei se amanhã, a representação, talvez domingo, dia mais morto ali no CT, os caras possam informar ali, trazer algum tipo de informação em relação a essa grana, lembrando que a premiação das meninas da Libertadores também está atrasada, né? E quando essa diretoria chegou, o Perse e o Profut, aqueles dois impostos do governo, estavam com duas, se virasse a terceira, ia perder os dois acordos com o governo também, e o que seria muito, muito complicado, e eles deram um jeito de conseguir quitar essa situação, pegaram uma garantia bancária, na verdade, um documento da federação, levaram a uma instituição bancária, ou seja, sei lá, um banco, fundo de investimento, sei lá onde eles arrumaram, os caras adiantaram o valor, emprestaram, né, com a promessa de que a federação, se não pagasse o Corinthians, não devolver, a federação vai repassar a cota de TV do Paulista para essa instituição financeira que eu não sei qual é, tá? Enfim, aos poucos o clube vai tentando entrar nos trilhos, a dificuldade é imensa, né? Tem muita coisa a ser resolvida, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e você vai tentando tirar as coisas da frente. Prova disso é que, eu vou mandar aqui, põe o prazo apertado, aquela arte, Greg. Aí, nessa arte está o Osmar Stabile, presidente interino, e o
Vambora, dita aí para o Gagliotti, enfim, para do Justiça param, né? Não para. Eles vão tentar. Mais uma vez, tomou mais uma, já tinha tomado outras na Justiça, várias outras, todas que foram tentadas, e eles não param, né? Não para. Eles vão tentando. E é isso, não importa, vambora. Ah, mas o Corinthians, numa dessas, sai uma liminar aí do nada, vira uma bagunça. Chega a liminar, o Augusto tem que entrar e você tem que caçar a liminar. Quem estava tentando pôr a casa em ordem não pode mais pôr, tem que sair. Aí ele entra, ele fala, não, então eu estou mandando embora o jurídico novo, tal. Aí caça a liminar, entra de novo, toda a galera que estava lá. Aí o Augusto tira o Vini do Marco, tira não sei o quê, aí entra... Esses caras não querem saber, eles não estão importando com o Corinthians. O importante é o poder. Esse que é o importante. O Corinthians é outro... Dane-se o Corinthians. Você entende? Então, tomou mais uma da Justiça, mas vai ficar tentando, hein? Uma hora pode sair, uma hora isso pode acontecer, tá? Enfim, essa é uma situação que eu queria passar para vocês. Por falar nessa luta diária aí do presidente interino e tudo mais, põe essa frase aí que o Osmar falou durante o encontro de uma das chapinhas no Parque São Jorge, acho que foi um vídeo que, inclusive, a IDC, a Identidade Corintiana, que divulgou, e aí ele fala aqui, ó, conseguimos trazer o melhor para o Corinthians, o mais vantajoso, acertamos com a Nike porque a gente fez um estudo de risco e percebemos o que é melhor para o Corinthians, para não deixar uma herança maldita. Desculpa a expressão, mas uma herança maldita seria o seguinte, é um problema que vai lá na frente para um outro presidente chegar e ter que gastar milhões por um problema que outro presidente deixou, e é isso que não queremos. É tudo que a gente sempre pediu, né? Então, quando faltando um mês para acabar o mandato dele, o Andrés fala, eu não vou contratar o Batata Tarde, cara. Falta um mês para eu ir embora, cara. Para que eu vou contratar o Batata Tarde e dar 3 anos e meio de contrato para esse cara? O próximo vai se ferrar e se der alguma coisa errada, o outro ainda vai se ferrar e mais o clube vai... Os caras não pensam assim. Eles fazem o deles e acabou, velho. Ninguém tá nem aí. Então, pelo menos aí o Osmar disse, ó, eu fechei com a Nike, a Adidas seria legal, mas ia trazer um monte de coisa. Aí foi lá na Nike, fez tudo que tinha que tentar fazer, aumentar valor, melhorar a entrega, cláusulas melhores, enfim, conseguiu várias coisas e ainda evitou um problema, não é agora. Não seria agora essa bucha. Esse processo judicial, caso ele acontecesse, Nike e Corinthians, ele ia durar de 10 a 15 anos. Mas uma hora ia estourar. Uma hora ia ser a bucha. Você quer um exemplo disso? O Palmeiras, em 2014, ou foi antes, hein? 13, talvez, 14. O Palmeiras mandou a Samsung pastar e tirou ela da camisa. Rescindiu com a Samsung, que era patrocinadora do Palmeiras na época. A Samsung falou, beleza, vamos embora. E foi para a justiça. O Palmeiras está terminando de pagar agora, depois de 10 anos ou 8 anos, perdeu, aí parcelou, tem mais de 35 milhões para pagar para a Samsung, porque algum presidente iluminado, lá no passado, deixou essa herança maldita aí para o Gagliotti, enfim, para a Leila pagar, Paulo Nobre, eu não sei basicamente quando começou, mas sobrou aí mais de 30 pau para pagar. Então, o que ele está falando com essa decisão, eu estou deixando de ter um problema daqui 10, 12, 15 anos para o próximo presidente, fora tudo que você ia gastar na justiça, cada recurso você gasta um dinheirão, né, para entrar na justiça e tudo mais, tá? Então, me parece ter sido uma ótima decisão, mas lembrando, o mais importante não foi não querer comprar uma briga como essa para trocar, foi lutar por coisas melhores com a Nike. Não era simplesmente manter o contrato velho só para não ter problema na justiça no futuro. Não foi isso que eles fizeram. Eles melhoraram muito o contrato com todas as cláusulas
e, além de tudo, não comprar a briga ainda para o futuro com uma rescisão antecipada. Entendeu? É muito diferente.